Olá! Hoje a gente vai fazer uma inspeção completa, um verdadeiro guia prático para alojamentos rurais. Vamos seguir o passo a passo do que diz a norma regulamentadora 21 aqui no Brasil. A ideia é a gente assumir o papel de um auditor mesmo, para descobrir na prática o que é essencial para garantir a segurança e a dignidade de quem vive e trabalha no campo. E tudo começa com essa pergunta, né? Porque não adianta só decorar uma lista de regras. O objetivo aqui é entender o que de fato faz uma moradia ser segura e digna. No final dessa nossa análise, a gente vai ter um roteiro bem claro do que protege e respeita de verdade o trabalhador rural. Então vamos lá. O nosso guia oficial para essa jornada é a NR21. É ela que vai ser o nosso checklist, a nossa referência. É essa norma que define as condições mínimas, aquelas que são obrigatórias para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores do campo. Como em toda boa inspeção, a gente começa por fora. A primeira coisa a se fazer, antes mesmo de olhar para a casa, é checar a localização dela em relação à fazenda. Pode parecer um detalhe, mas a segurança começa exatamente aqui, no perímetro. E aqui está o porquê. A lógica é muito simples. A proximidade com currais, depósitos de esterco, tudo isso é um risco direto de contaminação. Bactérias, parasitas, tudo isso pode ser transmitido pelo ar, pela água. Ou seja, a localização da moradia não é só um detalhe, é a primeira e talvez a mais importante barreira de proteção. E aqui está o número que todo mundo precisa ter em mente nessa primeira etapa: 50 metros. Essa é a distância mínima, o mínimo do mínimo, que a lei exige entre a moradia e qualquer estábulo, chiqueiro, depósito de esterco, enfim, qualquer tipo de criadouro de animais. É uma medida direta para evitar riscos à saúde. Então, resumindo, o nosso checklist de localização da NR21. A casa tem que ser num lugar arejado, para evitar umidade e mofo, sabe? Também precisa ser livre de mato muito alto por perto, para não atrair pragas. E o mais importante de tudo, respeitar a famosa regra dos 50 metros de distância de qualquer possível foco de contaminação. Certo? Perímetro verificado. Agora sim, a gente direciona o foco para o prédio em si. O objetivo aqui é bem claro: avaliar se a estrutura consegue proteger quem mora ali do clima, da chuva, do sol forte e, claro, da entrada de pragas. Esse quadro aqui resume muito bem o que a gente precisa olhar. Para a proteção do clima, o telhado tem que ser impermeável, ou seja, não pode ter goteira. Para controlar as pragas, as portas e janelas têm que fechar direitinho, sem frestas. E para a higiene básica, paredes caiadas e um piso impermeável são essenciais, porque facilitam demais a limpeza e evitam doenças. Agora, dentro de casa. A inspeção aqui foca nas condições de moradia. O espaço tem que ser suficiente para o número de pessoas, né? A luz do sol entrando e uma boa ventilação são fundamentais para a saúde. E a estrutura mínima que a norma exige é bem clara. Tem que ter, no mínimo, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Agora a gente chega na parte talvez mais crítica de toda a inspeção quando se fala em saúde: os sistemas de água e de esgoto. Uma falha aqui pode trazer consequências bem sérias. Presta atenção aqui porque, para evitar a contaminação da água, o segredo está na distância. Praticamente toda a prevenção de doenças transmitidas pela água depende de uma separação correta entre de onde a água vem e para onde os dejetos vão. E aqui vem o nosso segundo número-chave do dia: 15 metros. Essa é a distância mínima obrigatória entre uma fossa e um poço de água. É uma regra que não dá para negociar de jeito nenhum. É ela que protege a fonte de água potável da contaminação. Para entender o sistema todo funcionando, primeiro, o poço tem que ser protegido, tampado, para não cair sujeira dentro. Segundo, a fossa tem que respeitar duas distâncias, aqueles 15 metros do poço e pelo menos 10 metros da casa. E aqui vem o ponto crucial: a fossa tem que estar sempre no nível mais baixo do terreno em relação ao poço. Isso garante que o fluxo subterrâneo nunca leve a contaminação para a fonte de água. Chegamos na nossa verificação final. Já vimos a localização, a estrutura, a água. Agora a gente vai auditar as defesas da casa contra insetos, roedores e outros bichos que podem transmitir doenças. É um processo bem simples, com 3 passos básicos. Primeiro, a gente volta a inspecionar todas as vedações, como já vimos na parte da estrutura. Depois, é preciso garantir o poço de água esteja sempre bem tampado. E por último, checar se os banheiros são mantidos limpos e protegidos, para não virarem um criadouro de insetos. Então, para resumir tudo, o checklist final de um auditor tem que ter esses pontos críticos: localização segura, lembrando da regra dos 50 metros, estrutura à prova de intempéries, um interior limpo e saudável, o sistema de água protegido, com a regra dos 15 metros da fossa e, por fim,
defesas eficazes contra pragas e a manutenção sempre em dia. E essa frase resume perfeitamente o espírito da NR21. Não é um favor, não é um benefício extra. Garantir essas condições mínimas é uma responsabilidade, é uma obrigação que está na lei para assegurar o bem-estar do trabalhador. E a gente encerra com essa reflexão. Olhar para todos esses requisitos só como um custo é não enxergar o principal. Cada item dessa nossa lista é, na verdade, um investimento direto na saúde, na produtividade e, acima de tudo, na dignidade das pessoas. E esse valor, convenhamos, vai muito além do que qualquer norma pode medir.